10 meses desde que a gente começou, essa é a série mais longa que a gente está pregando aqui. Né? Nós tivemos uma série que o Gui pregou quarta-feira e foi 7 cultos, acho 7, 8, não, foi 10? Foram 10? 7 cultos, né, sobre o Espírito Santo. E de tanto eu ouvir, eu quero falar uma coisa para vocês que é muito legal. Nós estamos falando sobre perseverança, que é a perseverança da fé. Todas as nossas mensagens, todas as mensagens que a gente prega aqui, que eu prego, o Guilherme ou o Henrique prega, eu ouço de novo. E às vezes 2, 3 vezes. Eu volto a ouvir, continuo ouvindo. Porque Jesus falou uma coisa muito, muito interessante para os fariseus, os religiosos. Ele diz assim: vocês se assentam na cadeira de Moisés, que é a cadeira onde que julga as causas do povo, né? Ixi, já foi. Vocês se assentam na cadeira de Moisés, julga a causa do povo e põe penitências sobre eles. Penitências tais, tão pesadas, que vocês não estão dispostos a carregar, com nem um dedinho. E a primeira coisa que nós devemos acreditar é que aquilo que a gente impõe funciona para a gente. Ou aquilo que a gente ensina deve funcionar para a gente. Acho que esse é o princípio podemos chamar de o princípio da lógica funcional, que eu devo acreditar naquilo que eu ensino. E quando se fala da Bíblia, eu devo praticar, buscar, me esforçar, me dedicar a buscar forma, a janela da prática, a porta da prática, né, para aquilo que a gente ensina. Por que eu falo para vocês? Porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um dos tempos, podemos dizer assim, que quanto mais vai se aproximando a volta do Senhor, mais o tempo físico, aparentemente, por um momento, parece não ter, o tempo natural, dizendo assim, o sistema natural parece não ter tanta pressão. Não é? E às vezes a gente pensa que a questão da pressão na igreja é perseguição fechando portas. São coisas naturais. Na verdade, a pressão na igreja, contra a igreja, a maior pressão contra a igreja não é fechar portas. Porque tem países aí que não tem igreja física. Prédios. Eles se reúnem escondidos em cavernas, 2, 3 pessoas dentro da sua casa, tentando trazer essa ideia da igreja. A maior perseguição, a maior pressão contra a igreja é a espiritual. Se o inferno conseguir deixar a igreja sem sabor, como Jesus disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ele diz, porém, se o sal se tornar insípido, sem sabor, embora seja sal, para quem vê, mas ele não serve para temperar. Ele não tem mais sentido de existência. Ele disse, a única coisa para que ele serve é para ser pisado pelos homens. Se a igreja se tornar, a igreja que eu falo, não o prédio, mas o ajuntamento, se tornar uma coisa monótona, sem ação espiritual, sem que ela interaja no lugar onde ela é forte, que é no reino espiritual, é onde drena-se a força. Ele disse, essa igreja não serve para nada, porque enquanto nós temos, podemos dizer assim, podemos produzir melhores encontros sociais. Sim ou não? Claro, claro. Eu passei um dia, uma tarde, não estava curtindo, não fui passear, mas um clube que tem aqui em Pinheiros, é ali em Pinheiros, como é que chama, Marcos, ali? É o Clube de Pinheiros mesmo, chama, né? Então, no Clube de Pinheiros. Eu tinha... Obrigado, Marcos. Poderia ter criado um nome aí para me ajudar, né? No Clube de Pinheiros, é que eu não olhei o nome, né? Mas é o Clube de Pinheiros. Eu tinha um cliente lá e um dia eu fui lá, né? Quando eu trabalhava como mecânico, eu fui lá buscar o carro dele e ele acabou me segurando lá por meia tarde, digamos assim. E ele disse que 3 vezes por semana ele ia lá e passava a tarde lá, naquele lugar maravilhoso. Uma piscina,
de um lado fria, uma piscina aquecida do outro, saunas, quadra de tênis, quadra de não sei o que, quadra daquilo, locais para uma churrasqueira. Gente, e ali vários grupos estavam ali reunidos, isso era 3 horas da tarde. Então, quando falamos de encontro social, nós podemos promover algo poderíamos promover algo aparentemente, fisicamente, muito melhor, parece. O poder, o valor, a glória da igreja está de onde ela drena a vida. Se a igreja se tornar insípida, não serve para nada. Não serve para nada. Então, por que eu falo isso? Porque quando a gente fala sobre a questão de por que a gente insiste em algo, porque insistimos em pregar a mesma coisa, estar dando voltas e pregando a mesma coisa, como foi o caso da mensagem sobre o Espírito Santo, que isso me despertou, que eu disse, cara, eu estou ouvindo e ouço de novo e aplico isso para a minha vida, procuro aplicar isso para a minha vida, procuro desenvolver, melhorar o meu relacionamento com Deus. Não é possível que o Espírito Santo, daqui continua falando da mesma coisa, e eu estou ouvindo a mesma coisa, ele está falando. Eu acredito que as pessoas que estão falando são pessoas de Deus, não é? Acredito que de onde elas estão tirando essa informação é da palavra que nós chamamos de palavra de Deus, que é o nosso guia prático para uma vida como cristãos, para um relacionamento com Jesus, mas eu continuo ouvindo, e eu não acordo para isso. Não acordo para isso. Porque tem uma coisa que eu ouço mais do que culto, as informações que vêm de fora. Porque são 24 horas por dia praticamente, isso enchendo na tua cabeça. Então é importante que você capte, que você entenda isso e reflita sobre. De repente você diz, pastor, eu gosto muito de ler a Bíblia, eu leio vários capítulos da Bíblia e eu ouço várias mensagens. Não é isso que eu estou falando, não. Se você não meditar sobre o que você ouve, gastar tempo meditando sobre o que você ouve, meditar de novo, você pode ler a Bíblia inteira, não vai funcionar. É a reflexão sobre aquilo que eu ouvi. Você pode ter ouvido um verso, esse verso falou no teu coração, e você refletir sobre ele, para que aconteça essa transferência da mente para o coração. Isso só é poderoso quando é transformado em vida dentro, no teu interior, e não aqui. E não aqui. Eu posso ter 1000 versos guardados na mente aqui dentro, mas se eu não passar tempo refletindo, separar por tópicos, por assuntos, e meditar nisso, isso não vai funcionar para a minha vida. E eu me torno apenas alguém que me reúne, que sei algumas frases da Bíblia, alguns versos da Bíblia, e vai ser isso, frases. Não é? E não coisas que me transformam. Então é só para vocês captarem aí o que vocês ouvem, o que vocês têm ouvido, em que vocês têm mais investido o tempo de vocês, não é? Ouvindo. Lembre disso, é muito importante, porque quando nós falamos de perseverança, por exemplo, nós falamos de uma continuidade, uma ação contínua, né? Uma ação contínua em direção àquilo que nós sabemos, nós acreditamos que é a nossa verdade. O que se torna a sua verdade, quer seja para toda a tua vida ou para um momento da sua vida, você precisa investir nisso. O que se tornou a minha verdade? Vamos imaginar que sei lá, um casal, vou pegar aqui esse casal aqui, eles dois decidem, vamos comprar, sei lá, vamos comprar uma nova casa, comprar um apartamento, e vamos nos abster. Como a gente faz isso? Sei lá, vamos escolher primeiro o apartamento. Aí vai lá, escolhe o apartamento, e legal, escolhemos o apartamento. Agora a gente precisa, é um apartamento caro, escolhemos um apartamento aí de 800 mil. Bom apartamento, né? 3 dormitórios e tal. Não é dos melhores, mas um bom apartamento. Aí, legal. Agora vamos juntar o dinheiro. Aí, todos os dias pizza, todas as semanas churrascaria, todos os domingos de sol praia, e vamos. Vai demorar para juntar esse dinheiro. Porque aquilo que eles pensavam que era verdade foi baseado apenas numa questão de vaidade. Ou seja, eu vi alguém que tem um apartamento grande, de 3 dormitórios, 2 suítes e vagas, mas não é a minha verdade. Não é a minha verdade.
Tiago diz isso no capítulo 4, ele diz assim, sabe por que vocês não recebem o que pedem? Porque vocês pedem mal, pedem baseado nas vossas vaidades, pedem baseados na guerra que há dentro dos vossos membros. A batalha que há dentro dos vossos membros, onde vocês entram numa concorrência louca para chegar no objetivo, porque você viu alguém chegar, porque você está vendo o mundo colorido e você também quer ficar colorido. Mas não faz nada para isso. Então a perseverança está conectada com aquilo que eu estou disposto a abrir mão para chegar onde eu acredito que posso chegar. Estão entendendo? Gente, vocês aqui, somos todos adultos e vocês aqui trabalham, são profissionais de várias áreas aí, não é? Você que está em casa, várias áreas, você é pai ou você é mãe, vocês têm sonhos, têm projetos. Eu iniciei essa série aqui, no nosso primeiro encontro foi falando disso. Qual é a meta? Quem quer perseverar em alguma coisa sem meta não vai perseverar. Sem objetivo, sem traçar planos, não vai para lugar nenhum. Não vai, gente. Não podemos ser ignorantes, querendo agradar tudo e todos. E principalmente a nossa vontade, às vezes, sabe? Perseverança tem a ver com o que Jesus diz. Quem quiser vir após mim, faça o quê? Tome a sua cruz. E a cruz fala de abrir mão de sentimentos, de vaidades, porque a cruz, ela também tem um sinônimo de cara de pau. Porque sofrer a vergonha de passar no meio de todo mundo com ela nas costas. Cara, eu estou fazendo uma grande obra, me deixa. Não me atrapalhe. Eu tenho um monte para alcançar. Um sinônimo de morte, rendição, entrega. Não é? E esse assunto para mim tem sido muito precioso. E hoje eu quero continuar. É a perseverança da fé 8 já. O número 8 não está ali, mas é o número 8. Né? E eu quero começar, eu pedi para o Henrique separar um videozinho para a gente ouvir ali, né? Ou assistir, ouvir, ó. Para a gente assistir, depois eu vou continuar. Vamos aí? Dá para soltar aí, Henrique? Acho que essas duas aqui também, Henrique, é bom. Aí.
ele voltar. Não sei se não apareceu o nome dele, desse rapaz aí, mas o nome dele é Derek Redmond, e ele foi nas Olimpíadas de 92. Esse camarada, ele já vinha de uma superação, não é? Porque ele teve alguns outros problemas em outras Olimpíadas e passou por várias cirurgias. Mas quando foi para a Olimpíada de 92, ele se inscreveu de novo e foi. E foi bem até chegar aí nas quartas de finais. Né? Mas no meio da corrida, rompeu o tendão dele. Não é que deu um estiramento, se rompeu. E aquele camarada que quebrou a barreira ali, que furou a barreira, foi o pai dele. Que furou a barreira e foi, abraçou ele e disse, filho, eu estou aqui, vamos até o final. E ele disse que quando o pai dele abraçou ele e disse, vamos até o final, ele disse que decidiu então chegar até o final, mesmo sabendo que ele não chegaria em primeiro lugar. Porque eu peguei esse vídeo, eu havia assistido esse vídeo um tempo atrás, faz, sei lá, uns anos atrás, eu me lembrei da ideia desse cara, porque nós não estamos correndo para chegar em primeiro lugar. Nós estamos correndo para chegar, somente. Ele quer apenas encontrar a gente perseverando, ele quer encontrar você caminhando. E como o pai de Redmond que chegou lá e entrou debaixo do braço deles, levantou e disse, filho, vamos chegar até o final. Do mesmo jeito, vocês estão suportados por Deus. Ele disse, vamos chegar. Deus não proporia para qualquer um ser humano uma possibilidade se isso não fosse possível. Um alvo, um objetivo. Ele disse, aquele que chegar até o fim. Então significa que nós podemos chegar até o fim. Significa que qualquer propósito, qualquer objetivo que você traçar e depositar ele em Deus, em confiança em Deus, ele vai te levar até o fim. Mas a minha pergunta é, o que te faz parar? Nós temos enfrentado uma crise de vazio. Eu estava meditando nessa madrugada, não é? Refletindo sobre isso, a crise de vazio que estamos, de esvaziamento e falso enchimento que estamos vivendo. Nós estamos hoje passando pelo tempo onde a bola está carregada de... o peso, a bola de chumbo deveria ser maciça de chumbo, ela tem chumbo por fora, mas está com isopor por dentro. Estamos vivendo esse tempo, onde as pessoas estão se enchendo de muitas coisas. Estava ouvindo vendo algumas passeatas que as pessoas fizeram, né, para presidente, e pensando sobre isso, as pessoas, a igreja se reuniu em oração, se reuniu nas madrugadas, nas vigílias, para mudar o governo do nosso país. No dia em que o governo mudou, elas pararam de se reunir e passaram a seguir o governo. A fonte, Bolsonaro não ganhou porque o povo foi para a rua. Bolsonaro ganhou, o governo atual ganhou porque o povo estava na igreja orando de joelhos. Estava nas vigílias pedindo mudança. Estava nos cultos declarando, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Eu me lembro. Toda a eleição o povo declarando, essa nação é do Senhor. No entanto, as fakes do inferno, as fake news do inferno, vai carregando as pessoas de falsas e de falsetes, informações erradas, as estratégias, as metodeias, os pensamentos que parecem lógicos e perfeitos do inferno, vai envolvendo os filhos de Deus, e eles vão perdendo, e eles vão se tornando cada vez mais naturais no mundo natural, perdendo o sabor. E aí, enquanto nós estamos olhando por cima, tentando ver as coisas por cima, as coisas em volta da gente não funcionam. Os objetivos de Deus pessoais para cada filho dele não funcionam.
É preciso que a gente entenda isso. O coração não fica trabalhando pensando nos rins. Ele simplesmente faz. Porque ele faz parte do corpo. Ele simplesmente é coração. É muito legal porque o Derek deu entrevista, ele disse assim que o pai dele encostou nele e disse assim, aqui estou, filho. Né? O Jim Derek, logo depois de furar o bloqueio de segurança que tentou impedi-lo, disse, vamos terminar juntos. Isso é demais. Isso é demais, eu fico maravilhado com isso. Salmo 18, vamos lá, Henrique. Salmo 18, verso de número 37 a seguir. Vamos fazer essa leitura. Vai chegar aqui para vocês acompanharem com essa tradução. Se quiserem pegar e marcar, é bom, né? Às vezes é bom a gente abrir e anotar. Salmo 18, a partir do verso de número 37. Dá uma olhada ao que Davi diz. Ali, ó. Ele diz assim, persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Eu persegui e os alcancei e só voltei depois de haver dado cabo deles. Pode seguir, 38. Eu os feri, esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Vocês estão entendendo essa expressão de Davi? Lá no livro de Crônicas diz que Davi voltou de uma viagem, né, quando ele fugia de Saul. Ele se uniu com o rei e tornou-se muito amigo desse rei. Mas quando foi um dia, esse rei foi lutar, fez uma aliança com os filisteus e ia lutar contra Saul. E quando o príncipe dos filisteus viu Davi, disse, mas esse cara não é o judeu? Não é ele que o povo em Israel cantava, Saul matou milhares e Davi 10 milhares? Não é sobre ele? Aí o amigo de Davi disse sim. Ele disse, não podemos lutar com esse cara. Pense, se esse cara chega lá, resolve defender o povo dele, ficar contra a gente, o que vai acontecer? Estamos mortos. Não, só nos aliançaremos com você se você despedir Davi. Aí, o amigo de Davi despede ele e Davi volta para casa. E passa alguns dias até chegar numa cidade onde eles moravam, né, com seus homens, cerca de 600 homens. Quando ele chegou na cidade, um grupo de assalto havia dado contra aquela cidade. Levou todos os bens, mulheres e crianças e jovens, raptaram tudo, levaram. E Davi estava, depois de uma viagem longa, com peso nas costas, que ele encontra o povo raptado, a cidade em prantos. A Bíblia diz que ele chorou até não haver mais forças nele para chorar. E o povo se revoltou contra ele por ter deixado a cidade desprotegida. Os próprios homens dele começaram a se opor a ele. Então ele levanta e vai consultar a Deus e pergunta, se eu perseguir esses camaradas, eu vou alcançá-los? Deus disse, vai alcançá-los e vai resgatar os jovens, as mulheres e os bens. Baseado nesta palavra, Davi se levanta com 600 homens e vai de encontro aos sequestradores. A Bíblia diz que ele sai no meio do caminho, 200 homens não aguentaram continuar. Mas por que Deus disse, você vai perseguir e vai alcançá-los? A Bíblia diz que ele deixou os 200 homens para trás. Fiquem, gente, renovem as forças, fiquem tranquilos. O que me faz pensar que se fossem 400 homens que tivessem cansado, se fossem 500 homens que tivessem cansado, se fossem 690 homens que tivessem cansado, Davi ainda ia. Porque a base que ele usou não foi a própria força, mas foi o que Deus disse, vai que você vai alcançá-los.
Aí nós temos esse salmo aqui que ele diz assim: persegui os meus inimigos e não desisti até pegar cada um deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Verso número 39. Pois de força me cingiste para o combate, me submeteste os que se levantaram contra mim. Pode seguir o 40. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. 42. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora como a lama das ruas. 45. Então os reduzi, sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos, apavorados. Pode seguir, 46. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. 48 e 49 só, Henrique. O Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltastes acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios ao Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Presta atenção aqui, a exaltação, o cântico de Davi para Deus, não é? Por causa da forma e do poder com que Deus cingia a vida dele. Agora presta atenção. Davi, quando ele faz essas afirmações, ele está dizendo que Deus o cingiu de forças para vencer e perseguiu todos os inimigos até o fim. Mas quando nós trazemos essa figura para hoje, para a igreja, para você sabe quem é que venceu os nossos inimigos? Jesus. Esse campeão chama-se Jesus. O seu campeão. E, portanto, a nossa batalha não é sair correndo para cima e para baixo, tentando conquistar ou desbaratinar Satanás. É o contrário. A nossa perseverança é estar mais em Jesus. É absorver mais de Jesus. É se encher mais de Jesus. Davi disse: o Senhor me protege, me guarda. Com a revelação de Cristo, de Jesus, da vitória dele sobre o inferno, sobre a morte, sobre as circunstâncias, ele diz assim: olha, no mundo vocês terão aflições de fora, combates de fora para dentro, aflições lá é combate de fora para dentro, mas se animem porque eu venci o mundo. Então ele está dizendo: se vocês tiverem combate de fora para dentro, entendam que do lado de dentro eu estou cingindo vocês de forças para resistir a qualquer coisa. Gente, mas isso não funciona simplesmente porque, como eu posso dizer, de uma forma robótica, onde eu paro, travo e deixo Deus fazer. Não, Deus vai fazer. Ao contrário, eu recebo isso em minha vida, eu me movo nessa direção. Eu me movo nessa direção, eu me movimento como Ele se movimenta. Como Deus vai alcançar algo ou alguém ou meu objetivo se eu estou de cá olhando e permitindo que o inferno alcance êxito. Quando Paulo diz assim, não dê lugar ao diabo, a palavra dar lugar é não recue de onde você já chegou. A ideia lá de dar lugar é isso, não recuar de onde você já chegou, exceto por uma direção de Deus. Exceto porque Deus falou, porque Deus deu uma nova estratégia. Quais são as direções de Deus? Deus manda eu parar? Não, Deus muda o plano. Deus nunca recua, diga graças a Deus por isso. Ele nunca recua, ele muda o plano. A Bíblia diz que quando Moisés sai de dentro do Egito e subiu e acampou-se no lugar chamado Paiarote, que era o lugar que ele passava por fora do mar e ia para o deserto, Deus disse: para, volte. Parece que Deus estava mandando o povo recuar, porque eles já estavam adiantados. Deus disse: não, volte, desça e se acampe em frente ao mar. Ele mudou o plano, porque ele disse: porque eu serei glorificado em Israel.
Deus muda o plano. Quando a Bíblia diz, e arrependeu-se Deus, porque muitas vezes as pessoas, já vi muita gente falar, mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Deus não tem arrependimento como nós temos. O nosso arrependimento é baseado em desconhecimento ou ignorância quanto ao futuro. Arrependimento de Deus mudou o projeto. Mudou o plano. Esse é o arrependimento que a Bíblia usa como arrependimento, lá por causa da tradução, então colocou-se como arrependimento, muito mal colocado até. Pelo menos para a gente, porque a palavra arrependimento para nós, na língua portuguesa, não tinha conhecimento de que ia acontecer isso, e infelizmente, se arrependimento matasse, quantos dizem isso? Né? Ainda bem que ele não tem corpo, né? Nem braço. Então Davi disse aqui, olha, eu persegui todos os meus inimigos e alcancei cada um deles. Né? O que atrapalha a gente? Essa questão do pouco relacionamento. Pouco relacionamento com o Espírito torna o cristão fraco. E além de torná-lo fraco, torna ele o famoso dodói, fragilizado. O cara que para por tudo. Você vê esse camarada aí, o Derek Raymond, ele... Não sei se alguém aqui já teve essa infelicidade de ter um músculo rompido, machucado, rompido. Dói. Eu não vou dizer para vocês que dói como ter um filho, mas ela pode dizer. Um dia eu estava brincando com os meninos de bola, não é? Mas era um dia frio e eu cheguei e fiquei muito empolgado e não sem aquecimento, sem nada. A pessoa estava chutando a bola e jogou a bola de lá para cá e, sabe, a gente naquele vício idiota de querer preparar para chutar. E eu fui dar um lance, quando estiquei a perna, deu só uma esticadinha no músculo, na coxa. Eu já saí de lá do resgatando, os olhos cheios de lágrimas. O pessoal, tudo bem, pastor? Tudo bem, tudo bem, estou indo para casa, estou indo para casa. Entrei no carro, atrás do volante, desabei chorando para casa. Esse camarada teve o músculo rompido. Mas quando deu o sinal de partida da corrida, o objetivo era chegar no final. Esse é o objetivo de Deus para vocês. Deus não os chamou para parar no caminho. Hebreus 10, 38 diz assim, o meu justo viverá pela fé. Põe aqui, Henrique, por gentileza. Hebreus capítulo 10, lá o Henrique já sabe. Me ajuda aí. Dá uma olhada no que Deus diz ali nessa passagem aí. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, retroceder, nele, na minha alma, não tem prazer. Não se compraz. Presta atenção aí. Isso significa, porque é muito legal, porque essa palavra alma aí, ela não está dizendo de alguém que vai para o inferno se ele voltar atrás ou se ele parar. Está dizendo que você avançar desperta um gozo no coração de Deus, uma alegria no coração do Pai, um filho que persevera, um filho que se baseia unicamente na palavra de Deus, onde diz, você pode, tudo é possível ao que crê, você pode ir até o final. Não tem, quando você vai ler sobre a armadura de Deus, não fala de uma proteção para as costas, só para frente, porque no coração de Deus, a posição do justo é de avanço, é de avanço, é de avanço, é de avanço. Josué capítulo 1, verso número 5. Josué 1,5, vai lá, por gentileza. O Henrique vai pôr aqui para a gente, olha. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Você sabe quando Deus disse isso para Josué, gente? 40 anos depois deles terem saído do Egito. 40 anos.
Deus agora chama Moisés, o gigante que ele foi, ele conduz o povo até a entrada da terra. Quando chega na entrada da terra, Deus disse, passa o cajado para Josué, que Josué vai conduzir o povo, você vai parar aqui, vai morrer, né? Vai descansar, e Josué segue a viagem. Aí Josué assume, é claro, cara, o gigante que foi Moisés, um cara treinado, trabalhado, ele chegou até aqui, pensa eu assumir o legado desse cara. E é claro que qualquer um teme na hora. E Deus levanta o espírito desse cara com esse ânimo. Cara, a saída do Egito não foi para parar aqui, é para parar lá dentro. É para você distribuir a terra para o povo. É para você deixar esse povo, os assentamentos resolvidos. Não tenha medo. Deus não diz, ô Josué, cara, tranquilo, fique em paz. Não precisa ir muito, não, só chega na beirinha e o povo se vira, cada um. Não, eu sou contigo, cara, vai até o final, vai até o fim, eu sou contigo, não vou te desamparar, não vou te deixar, não vou tirar a tua retaguarda, estarei com você até o final. Isso é demais, gente, é a proposta de Deus para todos os filhos. João escreve assim, olha, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Mas ele completa o verso dizendo, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é a palavra de Deus produzindo dentro. Quando a fé está em operação, a palavra de Deus está produzindo dentro de você capacitação para você avançar. Está sempre dizendo, não recue, não volte atrás. Não volte atrás. O lugar que o inferno, presta atenção aí, o lugar que o inferno quer tirar de você é o lugar das decisões. Se ele te encher de dúvidas, você já perdeu. É o lugar das decisões. Gente, nós temos tantas quebras de alianças na vida, e assistimos isso de perto, se tornou uma coisa tão banal, quebrar alianças, quebrar pensamentos vitoriosos, deixar para trás, desmontar ideias, maquetes que poderiam ser um sucesso na mente das pessoas, no coração das pessoas, na vida das pessoas. Isso se tornou algo tão comum que as pessoas não se importam mais com a sua própria palavra, quanto mais com a palavra de Deus. E nós podemos mudar tudo isso, quando nós nos agarramos à palavra de Deus e ver Deus cumprindo o que disse. Ele disse, a palavra que eu liberar, ela não retorna vazia. Ela cumprirá o propósito dela. O que eu disser, sim, é martelo, bateu, acabou. E isso é legal, porque nós temos vivido tempo de alianças quebradas. Nós temos assinado contratos onde a aliança não precisa ser tão fiel como deve ser. Você vai num cartório fazer num casamento, está lá escrito um contrato gigante. O que é divisão parcial de bem? O que é divisão total de bem? O que é separação não sei o quê? Isso é um contrato dizendo, se não der certo, tudo bem, cada um leva o seu. Isso já é uma aliança com uma lacuna no meio. Picotada. Deveria estar escrito no contrato assim, ó, se eu voltar atrás, que eu morra. Vocês todos são testemunho que se eu voltar atrás, exceto por traição, cortem o meu pescoço. E já vou assinar aqui o contrato que quem cortar o meu pescoço não será condenado por nada. Pelo contrário, terá louvor da sociedade. A aliança de Deus é essa. Essa é a aliança que eu farei com o meu povo. Nunca mais deixarei de abençoá-los. Nunca mais. Né? O lugar do inferno é isso, é tirar você do lugar da sua decisão. A dúvida é o espaço entre o medo e a ignorância. E ali cabe o dedo do diabo. A dúvida é o espaço entre o medo e a ignorância. Às vezes as pessoas sabem, mas permitem que o medo, sabem o que tem que fazer, mas permitem que o medo invada. E às vezes as pessoas não sabem o que tem que fazer, ignorância. Então, nesse espaço, o diabo pode pôr a mão. Tiago 1,6, ele diz, veja aí, Tiago capítulo 1, verso número 6. Peça, porém, com fé, sem nada duvidando, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante a uma onda do mar impelida e agitada pelo vento. Verso 7. Não suponha esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Por que ele coloca isso aí, gente?
Porque a fé, ela é certeza. Fé não é, eu acho, fé é certeza. Enquanto a dúvida é o campo da incredulidade. Fé é certeza, é convicção. Presta atenção. Quando você crê em Deus, você torna o impossível possível. Quando você persevera na fé, baseado na verdade, na promessa de Deus, você não precisa ter o recurso, você precisa continuar crendo. O recurso é Deus que provê. Entenderam? Presta atenção, repete comigo, o recurso é Deus quem provê. Pelo amor de Deus. A Bíblia diz que Deus pede Isaque para Abraão, disse, eu quero seu único filho, sacrifica ele para mim. Abraão, no dia seguinte, de madrugada, levanta acampamento e vai embora com o filho. 3 dias depois, ele avista o Monte Moriá. Quando chega lá, ele deixa os moços que o acompanhavam no caminho, no pé do monte, e vai subir com o filho. Qual é a possibilidade de lá em cima ter algum cordeiro? Preso em galhos. O que um cordeiro estaria fazendo lá em cima? Na montanha, lugar de pastar embaixo, onde está verde. Mas quando ele está subindo a montanha com o filho diz, pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, e cadê o cordeiro para o sacrifício? Ele disse, Deus proverá. Deus é o provedor, você tem que crer, seu papel é crer, é continuar crendo, continuar crendo. Olha para a pessoa que está ao teu lado, por favor, diga para ela, continue crendo no que você espera de Deus. Ele é o provedor. Sabe como foi chamado aquele lugar? Nesse monte Deus proverá. A perseverança é a prova da real vontade aos olhos daquele que te observa. Perseverança é a prova da real vontade aos olhos daquele que te observa. Eu quero ver se você quer mesmo. Eu quero ver se isso é verdade. Vamos ver se amanhã esse desejo ainda está aí. Você, por acaso, já pensou 2, 3 dias em comer alguma coisa e lá depois do 4º ou 5º dia alguém aparece com a coisa? Quem já teve isso? Esse, como é que chama? Déjà vu? Às vezes você fica pensando, vê aquele negócio na cabeça, nossa, estava com vontade de comer tal coisa. Aí no outro dia de novo, estava com vontade de comer, mas você acaba não tendo tempo, ou sei lá, ou às vezes não tem dinheiro, ou às vezes não tem, alguma coisa falta. Mas a vontade está lá dentro, e você persevera naquele pensamento, no outro dia vem de novo, no outro dia vem de novo, dali a pouco a coisa suja acontece. Isso acontece muito com casais, né? O casal às vezes funciona assim, o marido está com vontade de comer alguma coisa, ele pensa tanto que ele coloca isso na cabeça da mulher e ela acaba providenciando. Eu acho que enquanto ela dorme, tem uma estratégia boa. Quando ela estiver dormindo, começa a falar, quero comer aquela... Se ela acordar, você ronca. Será que eu ouvi? Mateus 7. Mateus 7, 7. 3 palavras são importantes aí nesse verso. Mateus 7, 7. Olha lá. Pedir, buscar e bater. 3 palavras fundamentais nesse verso. Pedir, buscar e bater. O verso número 8. Mais 3 palavras fundamentais no verso. Olha lá, olha. Receber, encontrar e abrir-se. A maioria de nós, está sempre dizendo amém. Quem é tipo meio Silvio Santos, quem quer dinheiro, amém. Hã? Quem crê em Deus, amém. Deus hoje está fazendo isso, amém. Deus hoje está dando isso, amém. Mas, cara, é receber, amém. Recebeu de Deus. Mas agora se posicione no lugar certo. E se prepare para desvendar o mistério, usufruir dele, abrir. Sabe quando... uma vez eu comentei aqui, que eu dei risada sozinho, eu estou lembrando disso porque eu dei risada sozinho em casa. Aqui passou só no texto, talvez nem observaram, né? O camarada que tem diabetes, ele passa a vida moendo cana e não pode tomar do caldo. Às vezes a gente passa dessa forma.
fala de verdades, fala do poder da palavra, fala disso, empolga as pessoas, que a palavra, mas, cara, nunca coloca isso na própria vida, nunca se aplica isso. Não, nós precisamos vivenciar isso. Gente, a nossa vida prática no Evangelho, ela tem 90% mais voz do que o que falamos. Mais poder nas palavras do que falamos. Quantas palavras ou problemas são suficientes para te convencer de que o que Deus disse não é bem assim? Quantas palavras? Porque o diabo vai trabalhar com isso, não é? Querer te convencer. Olha essa expressão aqui do Thomas Edison, a respeito da lâmpada, não é? Um dos auxiliares dele disse, cara, vamos desistir, a gente já tentou demais, já tentamos mais de 700 vezes e não deu certo. Olha a resposta dele, o quê? Não avançamos um só passo? Avançamos 700 passos rumo ao êxito final. Sabemos de 700 coisas que não deram certo. Estamos para além de 700 ilusões que mantínhamos anos atrás e que hoje não nos ilude mais. E a isso você chama perda de tempo? Ele está dizendo, eu não vou desistir até que aquilo que encheu meu coração para começar, aconteça. Ganhe corpo, vida e funcione. Eu não vou desistir. O resultado é que, se não fosse Thomas Edison, estávamos fritos, talvez, ou teria muito tempo depois, não estaríamos tão avançados com LED. Poderíamos ainda estar, quem sabe, há 30 anos atrás, usando candeeiro, lampião a gás. Ele não só inventou a lâmpada. Fala-se que ele, mais de 1000 patentes, esse cara patenteou. Acumuladores, baterias e um monte de outras coisas, geradores de energia, além da lâmpada. Coisas que ele falhou mais de 10.000 vezes, mas não desistiu, porque nascia no coração. Eu gostaria de conhecer pessoas assim, que não desistem nunca. A perseverança é uma característica da natureza de Deus. Ele jamais desiste do seu propósito, jamais. É uma característica. Jeremias 32:40, só a primeira parte. Não precisa colocar não, Henrique. Diz assim, olha, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer bem. Isso é muito, muito maravilhoso. Eu não deixarei de lhes fazer bem. Isso é demais, porque não são os seus erros que frustram os planos de Deus em sua vida. É a sua constante desistência. Não são seus erros, não são as suas falhas que vão frustrar os planos de Deus. É a minha e a sua desistência. Quando você para, não tem como Deus prosseguir com o plano. Se nós pararmos, se você errar, mas se levantar, a Bíblia diz, acho que é o Salmo 34 ou 37, um dos salmos, leia os 150 salmos, e você vai encontrar uma expressão assim. O justo pode cair. Se ele cair 7 vezes, o Senhor o levantará. Então não são as suas falhas. Você vai errar pelo caminho, vai tropeçar pelo caminho, vai falhar pelo caminho. Espero que você não seja daquele que, sei lá, eu ouvi um camarada orando uma vez no monte. Senhor, eu peco todo dia, toda hora. Misericórdia. Mas você vai errar. Porém, não são as suas falhas, os seus erros que frustram os planos de Deus. Não são. É desistir. Desistir atrapalha a nossa jornada. Davi tinha 1000 desculpas para não continuar. 1000 desculpas. Olha, o pai dele não contou como sendo ele um cara próprio para ser o escolhido, porque nem lembrava dele.
Tem um menino que está lá no pasto, olhando as ovelhas. Mas vê esses aqui, ó, esses aqui são os caras. Aí chama Davi, é o cara, aí o Gil. Aí agora chegou o dia dele lá ver os irmãos na batalha. Quando ele chega lá, os irmãos dizem: o que é que você quer, o seu enxerido? Rejeitado pelos irmãos, menosprezado pela a visão do rei. É só um menino mesmo, deixa aí, o gigante come ele, é bom que fica mais uns 3 dias aí de barriga cheia e não vai querer brigar com a gente. Vai ajudar o rei, depois o rei quer matá-lo. 3 vezes Saul lançou uma lança por trás para matá-lo e ele se desviou da lança. Perseguido por quase 20 anos. Vivendo em cavernas, em tudo quanto é lugar. Esse cara tinha 1000 motivos para que, quando Saul morreu, os caras subiram: reina sobre nós, porque você faz parte do nosso povo. Ele dizia: estou fora. Está doido? Eu quero é ficar aqui, estou casado, tenho uma mulher aqui que é uma benção, me defende pra caramba, essa tal de Mical aí. Mulher muito legal, mulher de Deus, cuida dos meninos aí, os meninos já estão gordos. Estou aqui em Hebron, cuidando, tem um espaço pequeno que eu comando e tal. 7 anos ele já estava reinando lá. Já trabalhei demais, já conquistei demais, tal. Gente, só barriguinha, vou crescer a barriga, a gente vai ficando velho, vai, né? Mas ele disse: estou indo lá. Estou indo lá, sabe por quê? Lá atrás, quando eu tinha cerca de 16 ou 17 anos, Deus mandou um profeta lá e derramou óleo sobre mim. Isso tinha um propósito maior do que apenas estar sentado debaixo de uma sombra. Tinha algo muito gigante, muito maior. E eu vou viver cada pensamento que passou pela cabeça de Deus a meu respeito. Diga graças a Deus por isso. Salomão disse que quem usa a desculpa do vento nunca semeia, e ainda que a terra esteja preparada. Ele disse: aquele que olha para o vento nunca semeia. Ele fica olhando a desculpa do vento: meu Deus, eu estava preparado para ir semear. Mas está ventando para a esquerda, está ventando, o vento vai levar as nuvens. Não vai funcionar. Pare de se embriagar com informações deste mundo que sobrecarregam a sua mente, te obrigando a gastar tempo pensando nelas, e passe a se encher do Espírito e da Palavra, e viva num novo tempo de maravilhosas experiências com Deus. O grande trunfo do inferno é carregar a sua mente com várias possibilidades, milhares e milhares de possibilidades, e te obrigam a pensar nelas o dia inteiro. Te sobrecarregam com pensamentos. O pensamento de Deus é simples. Ele te dá uma palavra. E não te sobrecarrega com vários pensamentos. Ele te dá uma palavra. E diz: eu vou estar com você até o final. Esse negócio, eu estou junto. Acabou. E ele apenas te sustenta e te guia até chegar lá. Esse é o pensamento de Deus. O pensamento do inferno é te colocar numa forquilha, numa encruzilhada, e te deixar com a cabeça zoando. E aí começar a usar a referência das pessoas. Enquanto eu caminhei, olhando, tentando usar a referência das pessoas, quem está em sucesso e quem está derrotado, eu parei de funcionar. Parei de funcionar. Comecei a me sentir como um clone que não está ligado ao original. Portanto, o original tem vida, mas o clone congela. Mas quando você se conecta com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, e coloca o teu foco no projeto dele para a sua vida, você passa a funcionar. E você sabe que ele não te criou para parar no caminho, ele te criou para ir até o fim. Se o Filho de Deus recuar, ele vai perder muito, muito e muito nesta vida. Demais. Embora não esperamos em Deus somente nessa vida, mas aquele que recua perde muitas experiências. Estou falando de experiências. Eu não sei, não posso ser assertivo o quanto nós vamos
sei lá, usar o que estamos vivendo aqui na eternidade, mas eu acredito que vamos usar. Eu acredito que a sua experiência de fé, as tuas práticas de fé, a tua insistência na fé, a tua insistência em praticar a palavra de Deus, a tua insistência em trazer a existência, porque a Bíblia passa muito tempo. Ele fala sobre Josué, porque ele teve outro espírito e perseverou em seguir-me. Eu vou fazê-lo entrar na terra. Ele e Calebe. E aí a Bíblia diz que quando chega lá, Calebe está com 85 anos e ele recebe a terra, alguém diz para ele, tem gigantes na terra. Ele disse, eu estou tão novo, tão forte quanto há 45 anos atrás. Isso significa que a perseverança dele fortaleceu o espírito dele para vivenciar a promessa de Deus, para desfrutar da promessa. Eu não posso declarar claramente, gente, olha, tudo que você está usando aqui, está fazendo aqui, está vivendo aqui, vai ser importante lá. Mas eu tenho a minha convicção de que as minhas práticas de fé aqui, uma vida de crença, de perseverança, de persistência, de continuidade, vai estar produzindo dentro de mim algo glorioso para o futuro. Se isso for verdade, espero que vocês sejam fortalecidos nesse mesmo espírito e desfrutem dessa natureza maravilhosa de Deus. Vocês têm um Pai que nunca desiste e colocou dentro de cada um de vocês essa mesma capacidade de não recuar e não voltar atrás. Amém? Sejam ricamente abençoados. Dá uma salva de palmas para Jesus.